Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Fica logo depois de Oséias e antes de Amós. Um livrinho pequeno de 3 capítulos que pode se perder na Bíblia. Semana passada nós fomos do capítulo 2, verso 1 até o 17. Então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 a partir do verso 18. Joel, capítulo 2, a partir do verso 18. Joel, capítulo 2, a partir do verso 18. Vamos ler até o final do capítulo 18, do capítulo 2, mas hoje nós vamos encerrar o livro, vamos falar de todo o capítulo, restante do 2 até o 3. Diz assim: Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Senhor, obrigado, ó Deus, por essa porção da Tua palavra e aquelas que ainda serão lidas, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a Tua revelação é o nosso alimento. Obrigado por graciosamente nos deixar a Tua palavra. Obrigado por graciosamente, ó Deus, o Senhor se revelar por meio dela e nos dar entendimento. Pedimos que o Teu Espírito esteja sobre nós nessa noite e que o Senhor fale, que o Senhor nos alimente o coração, nos edifique, nos transforme, nos exorte, ó Pai, que não seja eu a falar. Limita, Senhor, as minhas fraquezas e as minhas incapacidades, e que o Senhor fale poderosamente à Tua igreja nessa noite,
pela tua graça e apesar de mim. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nós vimos que o livro de Joel é um livro que não é muito bem datado. E nós vimos também que isso talvez tenha um propósito. Justamente para que o livro de Joel possa ser lido e aproveitado em qualquer situação de dificuldade. Vimos também que ele tem como tema central justamente o dia do Senhor. O dia em que o Senhor irá consumar a sua ira, consumar as suas promessas. Essa é a tônica do livro. Mas nós também já vimos que os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham uma visão totalmente clara da revelação. Para os profetas do Antigo Testamento, o dia do Senhor seria algo que aconteceria num único dia e seria definitivo. Então, a vinda do Senhor para eles seria como se Jesus tivesse vindo e consumado todas as coisas. O grande dia que nós aguardamos hoje, a volta de Jesus, seria o que é mais próximo da visão do dia do Senhor que os profetas tinham. Os profetas não tinham essa ideia de que quando Deus viesse, Ele viria de forma humilde para salvar o pecador. Eles não tinham essa dimensão. Eles entendiam que o Senhor viria para consumir os ímpios e salvar os justos. Essa era a ideia do Antigo Testamento. Mas, conforme nós vamos conhecendo a revelação, nós vamos vendo que se Deus viesse direto, sem Jesus, né? Deus veio, num dia, para consumir os ímpios e salvar os justos. Ia consumir todo mundo, porque nenhum de nós é justo por si só. Então, era necessário que Jesus viesse e executasse a sua obra vicária, essa obra substitutiva, onde Ele nos entrega a sua justiça, para nós podermos ser declarados justos, e aí sim, quando Jesus agora voltar, quando o grande dia do Senhor vier, e Ele for separar justos e ímpios, haverá justos, não porque são justos de fato, mas porque foram justificados. Por isso a necessidade da vinda do Senhor dessa forma. Mas como eu disse, os profetas não tinham essa visão clara. Vimos que ele trata de uma fome, que realmente no capítulo 1 ele trata de uma fome real, que eles haviam passado por conta de uma infestação de gafanhotos e por conta de uma seca. E isso provavelmente era por conta de desvios do povo, porque Joel, após relatar essa fome, no início do capítulo 1, a partir do verso 13 do capítulo 1, ele chama todos ao arrependimento. Ele faz uma chamada ao arrependimento. Vimos que no capítulo 2, ele usa o enxame de gafanhotos para ilustrar o dia do Senhor, ilustrar de que maneira seria o dia do Senhor. E ele diz, de maneira muito contundente, aqui no verso, deixa eu ver, me perdi aqui, Senhor. Verso 15 do capítulo 1. Olha como ele descreve o dia do Senhor. Que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então a expectativa de Joel, a visão de Joel do dia do Senhor é um dia de destruição. Ele dá outro exemplo, quando ele fala aqui no início do capítulo 2, né? Verso 1 e 2. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. E é dia de quê? Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então essa é a visão que Joel e a maioria dos profetas do Antigo Testamento tem a respeito do dia do Senhor.
Então, como eu disse, essa visão do dia do Senhor é muito mais parecida, ela está muito mais bem enquadrada na maneira como nós aguardamos a segunda vinda do Senhor. Nós aguardamos que Ele virá e realmente fará essa destruição, fará essa separação entre justos e ímpios. Mas Joel, ele imaginava tudo isso como uma coisa só, e acontecia de uma vez só. Então nós vimos que o capítulo 1 e o capítulo 2 são Joel chamando o povo ao arrependimento. Primeiro no capítulo 1, por conta de uma fome real que eles estão vivendo, por conta da nuvem de gafanhotos e por conta da seca, e ele chama o povo ao arrependimento, e depois ele usa essa situação para ilustrar o dia do Senhor, e aí ele vai chamar o povo ao arrependimento novamente. Ele vai, então, a partir do verso 12, ele vai chamar, verso 12 do capítulo 2, ele vai chamar novamente o povo ao arrependimento. Então, até aqui, até o capítulo 2, verso 17, nós temos Joel apresentando figuras do dia do Senhor e chamando o povo ao arrependimento. Agora, a partir do verso 18 do capítulo 2, nós temos a resposta do Senhor. Ele diz aqui, no verso 14 do capítulo 2, quando ele está chamando o povo, ao arrependimento, ele diz: quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. E eu falei isso na semana passada, que esse quem sabe é porque nós precisamos ter consciência que Deus não tem nenhuma obrigação em salvar. Ele salva porque é gracioso e misericordioso. Na medida em que nós nos tornamos culpados, na medida em que nós incorremos numa sentença de condenação, a gente pode se arrepender à vontade. Deus vai perdoar se Ele quiser. Eu dei até o exemplo de um julgamento real. Qual seria a nossa sensação se estivéssemos assistindo um julgamento pela TV de um assassino violento, por exemplo, alguém que matou os pais, e no julgamento tivessem todas as provas, todo mundo soubesse já que essa pessoa era culpada, mas quando chegasse lá no julgamento ele dissesse: não, senhor juiz, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de ter matado os meus pais. Aí o juiz olha para ele e diz assim: ah, você se arrepende? Ah, então tá bom, então você está liberado. A gente não ia ter uma boa impressão de uma situação como essa. A gente não ia ficar satisfeito com uma... Por quê? Porque não se espera que um culpado seja inocentado simplesmente porque ele se arrepende. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de arrependimento e por causa desse arrependimento Ele nos perdoa, isso é graça, completamente graça. Não tem nenhuma obrigação de salvação. Ele não tem nenhum dever para conosco, ele não tem nenhuma dívida. Então, Joel chama a atenção para isso, convoca o povo ao arrependimento numa expectativa. Olha, a única chance que a gente tem é contar com a misericórdia do Senhor, contar com a fidelidade dEle. E eu falei também da estratégia que Joel usa quando chama o povo ao arrependimento, que ele fala aqui no verso 17, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Qual é a estratégia que Joel usa aqui? Ele não aponta para si mesmo. Ele não diz para o povo apontar para si: ó Senhor, como nós somos fiéis, ó Senhor, como nós somos isso, como nós somos aquilo. Não. Joel conclama aos sacerdotes e aos ministros do Senhor que apontem para quem Deus é. A fidelidade de Deus é fidelidade a si mesmo. As promessas que Deus cumpre
em nós e que Ele cumpre nas Escrituras com o seu povo, são promessas que Ele cumpre por causa da fidelidade à sua própria palavra. Deus é fiel a si mesmo. Deus, Ele é fiel a mim, mas porque Ele é fiel a si próprio. Porque Ele fez promessas e essas promessas é que o vinculam. Ele fez voluntariamente promessas e são essas promessas que o vinculam. São essas promessas que fazem com que Ele tenha um compromisso conosco. Então, o que Joel diz aqui, olha, diz para Deus, olha, para cuidar de nós, porque senão as outras nações vão dizer, cadê o Deus deles? Onde está o Senhor? Onde está aquele que dizia que era Deus sobre toda a terra? Dei o exemplo também de Moisés, né, quando estava lá no Êxodo, e Deus queria consumir todo o povo. Eles tinham feito um bezerro de ouro, Deus estava com Moisés lá no monte, dando a lei, os mandamentos, e aí o povo lá embaixo faz o bezerro de ouro, Deus lá de cima fala assim, Moisés, olha só, o pessoal lá embaixo já se desviou. Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou matar todo mundo, e de você eu faço uma nova nação. Por que ele não podia matar Moisés? Porque ele tinha feito uma promessa lá em Abraão, que na descendência de Abraão, todas as nações seriam conquistadas. Então ele não podia matar todo mundo. Ele falou, Moisés, eu vou matar todo mundo, mas você fica, porque de você eu vou fazer uma grande nação. O que Moisés faz? Senhor, o que os outros povos vão dizer? Eles vão dizer que o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito para matá-lo aqui no deserto. Não faça isso. E essa é a argumentação. Então, quando nós nos aproximamos de Deus para invocar a sua graça, invocar o seu perdão e a sua misericórdia, nós precisamos apontar para Ele, porque nós não temos em nós nenhum argumento para convencer Deus de absolutamente nada. Porque se eu relacionar alguma coisa boa que eu faça, essa coisa boa nada mais foi do que uma obrigação. Eu deveria ter feito, era uma dívida que eu tinha. Eu simplesmente estou fazendo o que eu devo fazer. Então, ao se aproximar do Senhor, nós devemos nos aproximar lembrando quem Ele é e as promessas que Ele fez, confiando que Ele é quem cumpre todas as coisas e exerce a graça e exerce a misericórdia. Como nós lemos no Salmo, é Ele que levanta, é Ele que humilha, é Ele que tem toda a autoridade. Mas então, no texto que nós começamos a ler, hoje vem a resposta do Senhor, e Ele começa essa resposta da melhor maneira. Joel tinha conclamado o povo ao arrependimento, conclamado o povo a rasgar o seu coração e não as suas roupas. Então, verso 18, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. A salvação que o Senhor traz é uma salvação de quem se compadece. Ele olha para a situação do povo e tem misericórdia. E Ele se compadeceu do seu povo, e aqui, da mesma forma que o dia do Senhor para Joel é uma coisa só, aqui também a consumação do lado positivo, porque o dia do Senhor, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado negativo? Ele vem para destruir os ímpios. Ele vem para consumir todo o mal. Ele vai destruir todos os seus inimigos. Esse é o lado pesado e negativo, podemos assim dizer, do dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, ele também tem um lado onde o seu povo, onde a sua nação, onde os seus eleitos, seus filhos, receberão a consumação e todo o livramento que eles estavam aguardando. E então Joel, a partir aqui do verso 19, nós vamos perceber que Joel vai começar a relatar as bênçãos, e essas bênçãos vão estar meio misturadas, as coisas que iriam acontecer naquele tempo e as coisas que iriam acontecer no futuro. Lembre-se que eles estavam vivendo um tempo de calamidade, eles estavam vivendo um tempo de fome. Os gafanhotos comeram tudo, fora o fato dos gafanhotos terem comido tudo, havia uma grande seca, onde todas as árvores haviam secado,
Isso nós vimos no capítulo 1. Então agora o Senhor começa a falar da restauração dessa situação. O Senhor respondeu ao seu povo, verso 19: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Aqui o verso 20, esse invasor do norte, ele está falando das possibilidades e das maneiras que ele usava para também disciplinar o seu povo. Várias vezes Israel foi oprimido por nações estrangeiras por conta da sua desobediência, e Deus estava dizendo que além de restaurar essa situação, além de livrá-los da fome que estava estabelecida, Ele também iria livrá-los das nações que estavam ao seu redor. 21, não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Vejam só o contraste disso com o capítulo 1, verso 12. O que diz? As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também, todas as árvores do campo secaram. E aqui Deus está dizendo que os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Deus está fazendo uma promessa e dizendo que Ele iria reverter aquela situação imediata, aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Até aqui Ele está falando de restauração daquele tempo, restauração terrena. 23, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhe dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Vejam agora aqui no capítulo 1, verso 19: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram toda a árvore do campo. Veja, eles estavam vivendo seca, vivendo ausência de chuvas, e aqui Deus está dizendo que iria restaurar as chuvas também. 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que veio contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E aqui vejam que a resposta, o verso 27, é uma resposta ao final do clamor lá do capítulo 2. Verso 17. O que ele diz lá no verso 17? Qual o clamor que ele manda fazer? Porque hão de dizer entre os povos onde está o Deus deles. Ele não manda orar dessa forma? E aqui Deus responde por conta dessa pergunta. Ele diz: vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Onde está o Deus deles? Eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais meu povo será envergonhado. A resposta que Deus dá é de acordo com a pergunta, com a oração, com o questionamento que é feito lá. Então até aqui temos Deus restaurando a situação que eles estavam vivendo. Mas então ele começa a falar de outras coisas. E aqui ele já não está mais falando de momentos que eles estavam vivendo ali. Verso 28. E acontecerá depois disso, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão.
Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui Joel já está falando de uma promessa, ele está profetizando algo, como eu disse, que ele não tinha total clareza, mas nós que estamos num ponto privilegiado da história, nós sabemos quando que essa promessa se cumpriu. Deixe marcado aí, vamos lá, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Logo depois da descida do Espírito Santo, como com labaredas como se fossem de fogo, e todos começaram a falar em línguas, e todos começaram a se questionar se aqueles homens estavam bêbados ou não, porque estavam falando nas línguas, cada um dos outros, e pregando o Evangelho. Então Pedro, verso 14, então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí ele vai e cita esse texto que nós estamos lendo. Então veja, Joel faz uma promessa aqui, ele traz uma profecia de restauração daquele tempo, de que aquela fome que eles estavam vivendo ia acabar, que aquela seca que eles estavam vivendo ia acabar, mas no bojo dessa bênção, porque ele enxergava o dia do Senhor como uma coisa só, e da mesma forma que todos aqueles malefícios do dia do Senhor viriam de uma vez só, ele também imaginava que todos os benefícios do dia do Senhor viriam de uma vez só. Então ele imaginava que Deus iria restaurar aquela situação que eles estavam vivendo, que Deus viria punir todas as nações e todos os seus inimigos naquele tempo, e que ele iria derramar o Espírito dele naquele tempo. Mas, conforme foi desenrolando-se a história da Bíblia, nós vimos que não foi assim, e essa profecia que está aqui no verso 28 até o verso 31, ela começou a se cumprir no dia de Pentecostes, lá depois da morte e ressurreição de Cristo. E o restante da visão do dia do Senhor também ainda estamos aguardando o seu cumprimento. Ok? Então o verso 32 é uma chave de nós entendermos a visão de Deus a respeito do seu próprio dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nós cremos, irmãos, que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, todos esses têm um lugar garantido na Nova Jerusalém, não porque são bons, não porque são perfeitos, não porque são superiores ou melhores, não, é porque eles confessam os seus pecados e invocam o nome do Senhor para encontrar a salvação. E aí então Joel continua, capítulo 3, verso 1, eis que naqueles dias e naquele tempo eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. E aí ele vai começar a falar agora das punições que Deus tem para todos os seus inimigos. Verso 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Esse vale de Josafá, irmãos, é um lugar
Não necessariamente. Esse vale de Josafá, também chamado de vale da decisão, está fazendo uma alusão ao grande dia do julgamento de Deus. E ele começa a descrever com as limitações que ele tinha dentro da sua época, dentro da sua visão, como eu disse, dentro da sua visão que não tinha total clareza, usando os elementos que ele tinha. Se você perguntasse para Joel, quem são os inimigos de Israel, ele vai dizer, Tiro, Sidom, Filístia, é isso que ele vai dizer. Ele não conhece outros, ele não sabe descrever outros inimigos, ele não está falando de planos espirituais, ele não está falando, não, ele está falando dos inimigos que ele vê, que ele conhece. Então, quando ele vai fazer a descrição de Deus julgando os seus inimigos, ele vai traçar, então, ele vai desenhar uma batalha entre esses povos e o Senhor. Então, verso 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês, aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor disse. Joel está fazendo, como eu disse, uma descrição de acordo com a visão que ele tinha da realidade. Porque quando Deus dá a profecia ao profeta, Deus usa o que o profeta tem para dar. Não faria sentido Deus trazer uma visão para Joel que Joel não pudesse compreender. Então, o grande julgamento de Deus, o dia em que Deus vai reunir todos os inimigos do seu povo, e ele descreve todos os males que foram feitos ao seu povo. Essa aqui é uma representação de todo o mal que já foi feito ao povo de Deus. Isso inclui, inclusive, aos males que são feitos à igreja hoje. Nós temos irmãos que são perseguidos hoje, nós temos irmãos que são mortos, presos hoje, nós temos irmãos que perdem seus filhos, que perdem suas filhas hoje. Isso acontece, a igreja do Senhor, embora nós vivamos em uma tranquilidade no nosso país, a verdade é que existem irmãos nossos que estão em países onde eles não têm a mínima liberdade e correm risco de vida por simplesmente terem uma Bíblia. Isso acontece desde sempre. Às vezes a gente pode ter uma visão distorcida por vivermos uma paz tão longa quanto vivemos aqui, e às vezes a gente pode desenvolver duas visões distorcidas. Uma é de que não existe nenhuma perseguição para os cristãos, porque a gente não é perseguido, então a gente acha que não tem perseguição, mas tem. Em outros lugares, em outros países, isso acontece de maneira feroz. E a outra distorção é nós começarmos a achar que qualquer coisa é perseguição. Porque a Bíblia diz que nós somos perseguidos por causa da justiça. Porque o meu chefe me olha torto porque eu sou crente. Porque minha vizinha bota música alta para atrapalhar o louvor. Gente, isso não é perseguição, não. Isso aí qualquer ímpio vive uma perseguição do chefe, qualquer ímpio tem um vizinho chato, isso aí não é perseguição. Então, pelo fato de nós não termos uma perseguição efetiva sobre nós, ou nós vamos achar que não há, que não existe, ou nós vamos começar a ver perseguição em qualquer coisa.
tá? Cuidado com isso. Mas o que Joel está descrevendo aqui é o momento em que Deus vai colocar tudo isso em pratos limpos. Verso 9: proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, reúnam-se ali, faze descer os teus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Percebem o linguajar que ele usa? A gente não vai entrar numa batalha, gente. Quando o Senhor vier julgar todas as coisas, nós não vamos afiar as enxadas, nós não vamos para um vale cair numa guerra com as outras nações. Joel está descrevendo de acordo com a realidade que ele conhece, o grande dia do Senhor, tá? 14, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Aonde é o dia do Senhor? No vale da decisão. E de novo, as manifestações da natureza, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. O que tiramos desse trecho, irmãos? Haverá um dia sim de grande julgamento. Jesus já descreveu em vários momentos, esse dia. Ele fala como se fosse, ele fala da separação de ovelhas e bodes, aqueles que deram de comer, aqueles que me alimentaram, aqueles que me ajudaram quando eu estive preso, esses vão para o dia do Senhor. Aqueles que não me alimentaram, que não me ajudaram, e haverá uma separação. Ou quando ele fala no Sermão do Monte, daqueles que ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas que no grande dia eles dirão: mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, e ele vai dizer para eles: apartem-se de mim, porque nunca vos conheci. Então são várias representações do dia em que haverá o julgamento de todas as coisas. Irmãos, quando Jesus voltar, ele vai fazer essa separação. Aqueles que estão com ele, aqueles que estão refugiados nele, já têm a sua salvação garantida por conta da obra da cruz. Todos os outros entrarão em litígio, em julgamento, e pagarão pelos seus atos. Nós não vamos pagar pelos nossos atos, porque os nossos pecados já foram pagos na cruz. Todos aqueles que não se refugiaram em Cristo terão que pagar com a sua própria vida, porque o salário do pecado e a alma que pecar, essa morrerá. Então é esse grande dia que Joel está descrevendo. Na mente de Joel, dentro da cultura que Joel viveu, o que ele consegue conceber como um grande dia de litígio, não existiam tribunais, gente. Se talvez Joel tivesse vivido numa época onde houvessem tribunais, ele imaginaria um grande julgamento, com Deus assentado no lugar do juiz e ele julgando as pessoas. Mas não existia tribunal. Então, quando Joel tem na sua mente a figura do dia em que Deus virá para julgar todas as pessoas, é um dia de batalha, é um dia de guerra, é um dia de luta, de lanças e espadas, e esses povos sendo derrotados por Deus. E aí vem então o final de todas as coisas. Verso 17: assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Joel está falando aqui de algo que já aconteceu? Passa estranhos em Jerusalém hoje? Passa. Muitos estranhos.
Joel está fazendo de novo, da mesma forma que a profecia do capítulo 2, verso 28 e 31, se cumpriu lá no dia de Pentecostes. Essa promessa que o Deus faz através de Joel aqui, é uma promessa que nós aguardamos. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Aqui Joel está recebendo de Deus uma promessa que ele não viu se cumprir, que nenhum dos seus depois dos seus posteriores viram se cumprir. Nós ainda não vimos ela se cumprir, mas Deus está dizendo que depois do grande dia do Senhor, depois que ele julgar todos os seus inimigos, depois que ele derrotar todos os ímpios, nós teremos uma Jerusalém onde estranhos não passarão mais por ela. E 18, e acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. De novo, capítulo 22. 22, verso 2. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E as folhas da árvore são para a cruz dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravados o nome dele. Irmãos, é esse grande dia que nós aguardamos. Joel também estava anunciando esse dia, e essa expectativa está nos nossos corações desde aquela época. Todos os servos do Senhor aguardam essa consumação desde aquela época. Nós estamos na mesma expectativa de Joel. E aqui de novo falando de inimigos, 19, o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Vejam que Joel não tinha elementos para elaborar o que era a vida eterna. Ele não tinha como conceber o que era vida eterna. Então, para ele, vida eterna é ter uma cidade habitada para sempre, de geração em geração. Mas ele está falando aqui da promessa que nós temos de vida eterna com Deus na Nova Jerusalém. E 21, eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado, e por fim, e o Senhor habitará em Sião. Estamos nessa expectativa, irmãos. Nós temos uma visão mais clara do que de Joel. Nós conhecemos os planos de Deus de uma maneira mais perfeita do que Joel. Joel profetizou no seu tempo, usou as figuras que ele tinha para poder expressar o que Deus queria dizer, mas nós podemos olhar para a profecia de Joel hoje e ter uma visão muito mais profunda do que ele próprio tinha. É assim que nós devemos nos aproximar dos textos do Antigo Testamento, das profecias que são feitas. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento apontam para realidades maiores, porque eles não conseguiam elaborar o que seria a grande realidade do reino de Deus. Para eles, o reino de Deus seria um reino terreno, grande
e duradouro. Mas nós sabemos que o reino dos céus é um reino eterno, sim, mas que não tem nada a ver com os reinos humanos. E aguardamos ansiosamente o cumprimento de cada uma dessas promessas. Se você está em Cristo, irmão, minha irmã, se você confia no Senhor, saiba que esse é o nosso destino. Ele está nos levando para lá. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque nós pudemos ver que apesar de Joel não ter clareza sobre cada uma das promessas que ele estava realizando em seu nome, ele não tinha clareza de cada uma das palavras que o Senhor deu a ele para dizer. Mas é muito bom, Senhor, nós aqui nesse tempo em que vivemos, podermos ver que essas palavras se cumpriram quando o Senhor derramou do seu Espírito lá no dia de Pentecostes. E ao vermos, Senhor, que essa promessa se cumpriu, nós podemos também guardar no nosso coração a certeza de que todas aquelas promessas que o Senhor fez através da boca de Joel, e que ainda não se cumpriram, elas irão se cumprir. A nova Jerusalém vai descer do céu. Aqueles que o Senhor chamou vão habitar nela para sempre, e o Senhor habitará conosco, e nós estamos ansiosos por esse dia, Senhor. Guarda-nos até lá, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Aumenta a nossa fé, e que nós possamos perseverar no teu caminho, ó Deus, para podermos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que permanecem fiéis ao teu nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Leva-nos em paz, guarda-nos de todo mal. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Perdoe por esses 5 minutos.